O assunto que nós vamos ver são as estruturas de seleção, né? A ideia das estruturas de seleção, ela leva em consideração o seguinte critério. Tem certas linhas que eu vou colocar dentro do programa que eu posso executar, ou que eu quero que execute, dependendo de uma determinada condição. E tem determinadas situações que eu não quero que execute aquele trecho, certo? Então, o que ocorre? Quando eu vou trabalhar com a estrutura de seleção, eu preciso definir uma condição. Essa condição leva em consideração aquelas expressões que a gente viu. A gente viu a expressão relacional, a gente viu a expressão lógica, lógico-relacional, né? Ela pode ser até levar em consideração como é a expressão que considera essas condições. Eu posso ter cálculo? Posso até ter cálculo nessa condição, certo? O que ocorre? Para poder montar essa estrutura que eu tenho, considerando a condição, eu sempre tenho que ter como base algo que eu possa trabalhar. Vamos considerar lá a equação de segundo grau que vocês estão vendo com o Toninho lá. Eu tenho a situação de que só vou ter equações reais quando o valor de delta for maior que zero. Caso contrário, não vou ter valores reais, certo? Bom, colocando o cálculo, como a gente fez a primeira versão da equação do segundo grau lá, a gente considerou que todos os valores são reais. Mas, eventualmente, eu posso colocar um valor que não vai dar, o delta vai dar menor que zero, ou vai dar zero, ele vai dar um resultado diferente. Se o delta der igual a zero, ele vai ter raízes reais iguais, porque as duas raízes vão ser iguais, certo? Agora, se o delta for menor que zero, eu não consigo extrair raiz quadrada de um número negativo, certo? Então, este seria um caso que eu poderia utilizar, por exemplo, uma estrutura de seleção. Tá? Só um pouquinho. Como é que eu faço essa questão? Então, eu vou ter o quê? Vou colocar lá a equação. Quem que seria meus argumentos de entrada e argumentos de saída? A equação do segundo grau. A, B e C. Quem que é argumento de saída? X1, X2. É isso? Bom, muito bem. Então, eu vou definir os objetos. Eu vou ter A, B, C. Vou considerar que eu vou ter um D, que seria delta. X1, X2, do tipo real. É isso? Quando a gente considerou a outra questão que a gente fez de forma que eu necessariamente teria valores reais para A, B e C, certo? Iriam gerar raízes reais, certo? Então, o que eu vou ter lá? Como a gente faz, write ln, vou escrever x1, x2. Ok. O que ocorre? Bom, eu posso calcular o delta. Delta recebe o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o valor de delta, né? No que nós fizemos foi dizer que x1 recebe menos B mais, que é S que é RT de delta, dividido por 2 vezes A. Aí agora a gente tem que colocar parênteses, né? Então coloca parênteses aqui e está tudo certo, é isso? É aqui? Onde que tem que colocar parênteses? Aqui. Pronto, resolvido. É isso? Tem mais um. Mais um aonde? Mais um. Não. Mais um parênteses. Tem mais um parênteses aonde? Antes do menos B até antes da divisão. É isso? Aí fica certo. Eu vou ter o cálculo do x2, onde eu vou levar em consideração que, em vez de ser mais, será menos. Aqui. É isso? Bom, isso se a gente considerar que eu sempre vou ter valores reais, para raízes reais aqui no caso, certo?
O que acontece é assim, ó, veja bem. Aqui, então, quem vai determinar se eu vou ter raízes reais ou não? Qual que é a condição que me limita ou que me determina essa situação? O delta. Então, se o delta for maior que zero ou igual, eu vou ter raízes reais. Caso contrário, eu não vou ter. Não é isso? Então, o que a gente faz é o seguinte. Calculei o delta, preciso ter o valor de delta calculado, certo? Se não tiver o valor dele, não tem como fazer. Então, venho aqui e coloco. Se delta for maior ou igual a zero, então, eu vou dizer que esse trecho de código aqui vai ser executado se essa condição for verdadeira. Então, vem aqui, como é um bloco de código, eu vou vir aqui, coloco o begin e end. E digo que essas três linhas vão ser executadas nessa condição. Certo? Aí eu tenho a situação, mas eu posso ter o caso que o delta é menor que zero. Certo? Então, eu vou colocar, se o delta for menor que zero, então, eu vou dar um write ln e vou dizer que não existem raízes reais. Certo? Aqui tem uma diferença, né? O que é que tem diferente aí entre o que eu escrevi de uma condição e de outra? Ou está tudo igual aí? Está tudo certo? Se o delta for igual ou maior que zero, ela continua, senão ela para. Ela para. Na verdade, não, ela não para. Literalmente faltou o begin e o end. Faltou begin e end. Eu tenho na linha de cima aqui que eu tenho begin aqui e um end aqui. E no de baixo eu não coloquei begin e end. Existe uma regra que diz o seguinte: quando eu tiver somente uma instrução dentro da condição, eu não preciso colocar begin e end. Certo? Então, vamos dizer assim, teoricamente, se eu compilar aqui, não é para dar erro. Use CRT. Bom. Mas será que está certo aí? Dá uma analisada aí no programa aí para ver nos erros aí. O que tem diferente aí? Ou tá tudo certo aí? O que tá? Tem alguma coisa errada aí? O que indica o ponto e vírgula pra gente? Oi? Continuação. O que é que vem depois dessa linha? Vem o end. O end indica o quê? Indica que acabou. End com ponto final. Certo? Ele deu erro de compilação? Não deu erro de compilação. Porque eu não tenho por que continuar. É o último comando. Certo? Será que isso funciona sempre? Onde que a gente poderia testar? Aqui. Eu tenho um end aqui. Então eu posso tirar o ponto e vírgula aqui. Será? Sim, o end aqui tem ponto e vírgula. E daí? E agora? Quem acha que vai dar... Nós somos um país democrático, né? Quem acha que vai dar certo, levanta a mão aí. Aquele end está dando uma outra continuação? Oi? Aquele end não está dando uma outra continuação, então se você não colocar o ponto e vírgula nesses dois, Vai dar errado. vai dar errado. Então, quem acha que vai dar errado, levanta a mão aí.
1, 2, 3, 4, 5. Ah, já ganhou de longe já, né? É isso? Não, então tá. Então vamos colocar o ponto e vírgula de volta e tá tudo certo. País democrático? Oi? Ué, mas não estamos num país democrático? Hã? O país é democrático, né? Em voto aqui já deu, não é? Então, né? Nem sempre a democracia é aquilo tudo, né? Então, vamos lá. Se eu vier aqui, então, vou colocar lá uses CRT. Não é isso? Eu posso vir aqui e mandar limpar a tela. Aqui. Não vai fazer muita diferença, né? Mas aí aqui eu venho e vou colocar um... Assim. E aí vai dar certo. Não. Tem alguém esperto. Né? O que está errado? Ah, faltou ponto e vírgula. Depois do right. A última linha passou a ser o read key. Então, coloco ponto e vírgula aqui. Ah, então eu posso tirar o ponto e vírgula daqui, então. Hã? Acho que sim. Quem acha que sim, levanta a mão aí. É. Pode ser que seja diferente aqui, né? Ué, mas qual que é a regra? A regra é que se o último comando que eu tiver antes do end, eu posso omitir o ponto e vírgula. Não é isso? Então, se eu vier aqui e mandar compilar, ele compilou. É isso? Cadê os exercícios, Toninho, aí? Vamos pegar aí para ver os que dão raízes reais aí. Isso a gente chama de interdisciplinaridade. 1, 4, 5. Tá certo? Não vou conseguir ler. Tá fora do... Então não corta o eixo X. É isso? Certo? Então não existe raízes reais. E o outro... 1 menos 6, 5. Duas raízes reais. 5 e 1. Vou colocar a máscara ali, né? Dois pontos 8, 2 pontos 2, 2 pontos 8, 2 pontos 2. E um que dá 0, hein? Duas raízes reais iguais. Não passou? Poxa vida. Vamos calcular aí, né? Vamos criar um aí, já que... Não tem nenhuma? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, vamos dizer lá, 4 vezes 4 dá 16, menos 4 vezes 1 vezes 1. B vale 4, o A vale 1 e o C vale 1. 1, 4, 1. Ixi. Hã? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ah, tá, desculpa. 1 tem que valer 4. Você vale 4.
Vai dar 0, vai dividir. Então, é 1, 4, 4. É esse? Bacana? Entenderam? Deu duas raízes reais iguais. Isso significa que o delta passou a valer 0. Ok? Bom, a estrutura, essa estrutura, ela leva em consideração que eu tenho essa condição vai gerar um resultado que é verdadeiro ou falso, certo? Se o delta for maior ou igual a 0, ele vai calcular essas 3 linhas aqui. Caso contrário, ela vai ignorar essas 3 linhas e vai vir aqui para a linha 16. Aí ela verifica, é menor que 0? Ela vai dizer que não existem raízes reais, certo? Então, é a estrutura de seleção, onde eu estou selecionando quais linhas eu quero executar de acordo com uma dada condição. Ou é essa, ou é essa. Aí a condição aqui, eu poderia colocar aqui, ó, por exemplo, del maior que 0 e colocar que delta igual a 0. Para mim colocar aqui, se levar em consideração essas duas condições, o que eu teria que colocar aqui para fazer se eu desmembrei ela? Como é que eu poderia fazer isso aqui? Oi? Ah, vírgula. Assim? Or? Vírgula ou or? Quem acha que é vírgula? Quem acha que é or? É a maioria, né? O país democrático é outra coisa, né? Então, coloca or aqui e está tudo certo. Hã? Nós temos aqui a questão de prioridade de operadores aqui, não tem? Quem tem maior prioridade? Hã? If? Não, if é o comando ali, é a condição, é a estrutura. A nossa expressão é quem ali? Vai dar prioridade para a expressão que está na frente do if, certo? Certo. D maior que 0. Tá. E daí eu tenho D maior que 0. Operadores relacionais têm prioridade maior que o operador... O OR é... Que tipo de operador que é mesmo? Lógico. Entre operador lógico e operador relacional, quem tem maior prioridade? Quem? Relacional. Relacional? Quem acha que é relacional, levanta a mão. Existe 50% de chance de acertar essa questão, hein? Quem acha que o operador relacional tem prioridade, levanta a mão. Ixi, só você, cara. Então, quem acha que o operador lógico tem prioridade, levanta a mão. Pô, vocês têm 50% de chance de acertar. Outros 50% de chance de errar. Não é isso? Quem acha que é o OR que tem prioridade, ou é o maior, ou é igual? Quem acha que é o maior, levanta a mão. Opa, 1, 2, 3, 4. Quem acha que é o igual, levanta a mão. Ixi, ninguém. Quem acha que é o OR, levanta a mão. Poxa vida. Então tá, né? Vamos pegar o que os outros acham. Quando a gente não sabe o que acontece, a gente pode testar. Só que na hora da prova não dá para testar. Então tem que saber. Certo? Se vocês olharem aquele material que eu passei de operadores de expressão, vocês vão verificar lá que lá diz isso. Vocês leram o material? Não com aquela vontade toda, né? Mas vamos lá então. O que deu aqui? Ele dá um erro lá embaixo, que eu não vou conseguir aumentar o tamanho da letra lá. Ele diz lá, error operator is not overload. O que acontece aqui é assim, né? Ó, eu tenho aqui a operação. Se a gente levar em consideração, aqui, fazendo uma breve revisão lá, abrindo um parênteses aqui, a gente tinha lá R1, R2, R3 lá, não é?
Quem que é R1 aqui desse negócio aqui? Oi? O mais e o menos é junto com o OR. Então, o que acontece aqui que ele tentou fazer, ó, como ele tentou fazer isso aqui, ó. A primeira execução que ele tentou fazer é isso aqui. E está certo o que a gente quer fazer? Porque o operador relacional é o que tem a menor prioridade, é o último da escala. Certo? E o OR aqui era para ser 0 OR D? Não. Quem que tem que ter prioridade aqui? Como é que nós temos que colocar a prioridade aqui? O que tem que ser executado primeiro? O D maior que 0. Isso aqui vai gerar o R1. E quem que é o R2? D igual a 0. Aqui vai ser o R2, que vai executar em segundo. E daí nós vamos fazer esse cara aqui, que vai ser o R3. Tá igual que a gente fez o quadro, né? Ficou bacaninha, não ficou? Entenderam? Só que para fazer isso aqui acontecer, como é que a gente faz isso ocorrer? Parênteses. Então eu tenho que colocar parênteses aonde? Tem que colocar para abre aqui, fecha aqui. Abre aqui, fecha. Opa. Abre aqui, fecha aqui. Certo? Se eu fizer isso, vai dar certo? O compilador deixar? Então eu venho, vou compilar. Vai dar os valores que a gente tinha lá. 4, ó. Poxa vida. Não vai dar. Era 1, 4. Um, 4, 4. Certo? Entenderam a colocação? Em vez de colocar um para maior e outro para igual, colocar maior e igual dá o mesmo resultado? Neste caso, dá o mesmo resultado que a gente espera. Certo? Pode ser feito assim? Também pode ser feito dessa forma. Não tem necessidade, mas pode ser feito dessa forma. Beleza? Tranquilo? Entendido? Dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Vamos ter que semear dúvidas aí, né? Não tem jeito. Esse negócio de ficar sem dúvida é um negócio complicado. Fala. Eu só não entendi por que não precisa pôr o ponto e vírgula no RT. Esse aqui? O critério é assim, ó. Depois dele tem o quê? O end indica o quê pra gente? Que acaba. O ponto e vírgula indica o quê pra gente? Continua. Então, aqui, depois dessa linha, eu tenho o quê? Um end. E eu não coloquei nem aqui, nem aqui. Ele não deu erro. Por quê? Porque ele está precedido de um end. Então, a linha anterior do end, não necessariamente eu preciso ter ponto e vírgula. Certo?
Quem ficar na dúvida, coloca em tudo. Fala. Um argumento de saída, por exemplo, você colocou de entrada, é ABC. Certo. Se você colocar ABC maiúsculo embaixo e colocar minúsculo, ele vai cair ou vai ler do mesmo jeito? Não, aqui neste caso ele não dá problema, porque isso aqui é uma técnica de programação. Argumento de entrada, argumento de saída, para a gente é só uma técnica para aprender a programar, certo? Ela não faz parte da sintaxe da linguagem, né? Vamos dizer assim, vamos colocar em outras palavras. Eu venho aqui e retirei. Mesmo que eu retirar, se eu compilar aqui, ele vai funcionar. Ó. Certo? Então, ele não faz parte, não é é parte da linguagem propriamente dita. É uma metodologia para a gente aprender a programar, para identificar dentro do enunciado o que eu tenho e o que eu estou buscando. Certo? Então, é uma técnica. Mas se for na variável e colocar maiúsculo embaixo da minúsculo. Não tem problema, porque o Pascal não é case sensitive. É na própria que é o problema? Não. Professor, tem algum comando? Eu recomendaria usar sempre o mesmo, certo? Porque depois nós vamos ver, vocês vão ver a linguagem C, e a linguagem C é case sensitive, certo? Então, eu recomendaria que, por uma boa prática, já passasse a usar. Eu usei maiúsculo, eu uso maiúsculo. Se eu usar minúsculo, eu uso minúsculo. Tá? Fala. Quando você executa o programa, naquela parte que você coloca os valores, se você coloca o valor e aperta Enter, você não consegue voltar. Tem algum comando que a gente consiga voltar nesse número? Não. Fazer tudo de Você novo? executa de novo e fica tranquilo. Daqui uns dias nós vamos ter os comandos de repetição lá. Então, vai ter alguns que vai ter que digitar 100 números lá. Fica tranquilo. Até eu gosto um pouco assim do padrão. Por exemplo, eu gosto do ponto de vírgula ali, antes do N, mesmo com N de ponto de vírgula, eu gosto de colocar na Coloca. right ali. Coloca. Tá, outra coisa, tem algum caso em que se eu colocar o if d, delta ou d maior ou igual a zero, ou se eu escrever if d maior que zero, or d igual a zero, tem algum caso que dá diferença ou isso Não. cada um escreve do jeito que achar mais. É que aqui no caso eu utilizei para mostrar a expressão lógico-relacional, certo? Mas neste caso não haveria necessidade, poderia colocar maior ou igual e pronto. A minha preocupação é se existe algum caso que essa fórmula aqui daria diferente resultado. Não. Sempre vai dar o mesmo resultado. Tranquilo? Bacana? Mais alguma pergunta? Tá. Ali no i, se você colocar d maior ou igual a zero, pode deixar desse jeito ou tem que fazer com isso daí? Tipo, d maior que zero, or d igual a zero. Pode vir aqui e colocar D. Só uma pergunta aqui, tem fora dessa matéria, para retomar só nesse processo, sai da tela e compila de novo, ou tem algum no final dá para colocar outros resultados? Como é que é? Por exemplo, você finalizou ali. Aham. Tem um momento que vai sair. Sim. Tem como eu pagar esses números e colocar, fazer fazer um comando, uma linha para mudar valores? Para começar de novo? Sim, tem. A seguir sendo os próximos capítulos. Bem longo. Não, vai ser esse semestre ainda, fica tranquilo. Você vai querer voltar para o formato antigo, mas não vai dar para voltar. Espera um pouquinho que a gente já vai chegar lá. Não é traumático não, fica tranquilo. Vai ter essa situação de que você vai colocando valores e você quer executar, por exemplo, alguma coisa que fique, o que a gente chama, você vai executar esse trecho de código várias vezes, certo? É isso, não é? Então, fica tranquilo, já vamos chegar. Mais algumas aulas a gente chega lá, fica tranquilo. Beleza? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Pra mim tá bem suave. Tá bem suave, né? Ó.
Vamos deixar o negócio mais hard aí, só um pouquinho. Beleza? Posso fechar aqui? Então tá. Então vamos fechar aqui.